Opened up in Kenya seemingly overnight. The crack stretches along Kenya's Great Rift Valley and many... Cientistas acabam de anunciar uma notícia preocupante. O continente africano está passando por uma série de rachaduras que podem resultar em inundações recordes. De acordo com especialistas, imagens de satélite revelam uma grande fissura que se estende por vários quilômetros na Tanzânia. As rachaduras foram descobertas por cientistas que estavam analisando imagens de satélite da região. Segundo os especialistas, as rachaduras podem indicar a presença de uma zona de falha geológica que pode causar terremotos e deslizamentos de terra na região. Além disso, alerta que a possível ruptura pode resultar em um aumento significativo do nível da água na região, causando inundações sem precedentes. Quer saber mais? Então vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Bom, antes de continuarmos, 87% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas. Então, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. No vídeo de hoje, exploraremos o que está acontecendo no continente africano e por que essa rachadura está preocupando a todos. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. Há milhões de anos, todos os continentes formavam um único continente chamado Pangeia. Ao longo dos séculos, essas terras foram se separando lentamente. E se esse processo ainda estiver ocorrendo com a formação de um novo oceano na África? Em 2018, após fortes chuvas no Quênia, uma rachadura gigante apareceu no solo na região de Suswa, causando o colapso de parte de uma rodovia perto da capital Nairobi, conforme informou agências de notícias. A notícia da fenda maciça lançou luz sobre o fato de que a África pode estar se dividindo em duas, mas também deixou a comunidade científica um tanto dividida. Alguns acreditam que a rachadura está enraizada na atividade tectônica e outros acreditam que não é nada mais do que erosão. Os geólogos concordam que a África, o segundo maior continente do mundo, com uma área de 11,73 milhões de milhas quadradas, pode se dividir muito lentamente em duas massas de terra, devido a uma fenda geológica no lado leste do continente que começou há 25 milhões de anos. Contudo, recentemente uma descoberta foi publicada pela revista especializada Geophysical Research Letters, demonstrando a formação de uma fenda gigante, impulsionada por processos tectônicos semelhantes aos que ocorreram no fundo do oceano. Esse fenômeno começou há 30 mil anos com uma fratura de quase 5 mil quilômetros, o que permitiu que a Somália, Quênia, Tanzânia e metade da Etiópia se separassem gradualmente do resto do continente, um processo geológico que culminará em cerca de 50 mil anos, dividindo o continente africano e dando origem à formação de um novo mar. O que se sabe sobre o novo oceano que pode surgir na Terra? Em 18 de março de 2018, o terreno começou a abrir na cidade rural de Mai Mahiu, no sudoeste do Quênia, localizada a 50 quilômetros de Nairobi, após várias semanas de fortes chuvas, inundações e tremores. Essa fissura tem quilômetros de extensão e algumas dezenas de metros de largura, associado à falha tectônica conhecida como Vale do Rift da África Oriental. Esse fenômeno é causado pela interação entre três placas: África, também chamada de Núbia, Arábia e Somália. Quando essas placas se afastam, elas geram uma depressão. Segundo especialistas, a enorme rachadura poderia dividir a África em duas. Edwin Dindi, geólogo da Universidade de Nairobi, no Quênia, explica que o setor leste do Vale do Rift é muito ativo. Isso é visto nos muitos tremores que ocorrem ao seu redor. Portanto, é possível que um oceano esteja se formando ao longo do braço leste do Vale do Rift africano. No entanto, isso levará muito tempo. A fala do professor foi dada ao jornal africano The New Times em fevereiro deste ano. Em um tweet, o professor e youtuber Paul Barbs, do canal Geograph Now, disse que o Vale do Rift da África Oriental é a parte mais vulcânica do continente africano, com maiores picos. Ele começa no Mar Vermelho e vai até Moçambique. Assim, os geólogos acreditam que, em algum momento, o chifre da África se libertará daquele continente, assim como fizeram a América do Sul e a Ásia há 138 milhões de anos.
Mas, de acordo com eles, esse é um processo longo que foi iniciado há milhares de anos. E conforme os pesquisadores, em um período de dezenas de milhares de anos, o fundo do mar avançará ao longo de toda a fenda. O oceano vai inundar e, como resultado, o continente africano ficará menor e haverá uma grande ilha no Oceano Índico, composta por partes da Etiópia e da Somália, incluindo o chifre da África. Teoria da tectônica de placas. A Terra é um planeta em constante mudança, e a tectônica de placas é um bom exemplo disso. A litosfera da Terra, formada pela crosta e a parte superior do manto, é dividida em várias placas tectônicas. Essas placas não são estáticas, mas se movem umas em relação às outras em velocidades variadas, deslizando sobre uma astenosfera viscosa. Exatamente qual mecanismo ou mecanismos estão por trás de seu movimento ainda é debatido, mas é provável que inclua correntes de convecção dentro da astenosfera e as forças geradoras nos limites entre as placas. Essas forças não apenas movem as placas, mas também podem causar a ruptura das placas, formando uma fenda e potencialmente levando à criação de novos limites de placa. O Vale do Rift é um exemplo de onde isso está acontecendo atualmente, com a extensão de cerca de 6,4 mil quilômetros. Edwin Ginge explicou que as placas tectônicas estão em constante movimento, podendo chocar umas contra as outras ou se afastar. De acordo com o professor, essa movimentação pode causar novas falhas. Fenômeno lembra a Pangeia. Esta não é a primeira vez que os continentes estão se desintegrando. Na verdade, há 300 milhões de anos, os continentes e os oceanos que conhecemos não existiam. Um mapa naquela época estaria muito longe do que temos agora. Havia apenas uma enorme massa de terra chamada Pangeia e um enorme oceano global chamado Pantalassa. Então, 100 milhões de anos depois, a Pangeia começou a se dividir, criando os continentes que conhecemos agora. A divisão também afetou o Oceano Unificado. E agora parece que a divisão da massa de terra vai acontecer novamente. Estudos apontam que daqui a alguns milhões de anos, o continente africano se transformará em um aglomerado de arquipélagos envolvendo um grande pedaço do que restaria do continente original. Os pesquisadores acham que somos extremamente sortudos por testemunhar o nascimento de um oceano em nossa vida. Graças a esse fenômeno, pesquisadores e cientistas poderão entender melhor os perigos naturais e os efeitos de terremotos e erupções vulcânicas. Contudo, informações recentes mostram que cientistas descobriram a formação de um novo oceano quando a África começa a se dividir. Pesquisadores descobriram que as duas partes de terra que compõem o segundo maior e o segundo continente mais populoso do mundo começaram a se separar, abrindo caminho para um novo oceano atravessar a divisão. De acordo com a revista especializada Geophysical Research Letters, os geólogos conseguiram confirmar que um novo oceano está sendo criado à medida que o continente africano é dividido ao meio. Os cientistas conseguiram localizar o local exato onde, muito profundamente no subsolo, o continente, que tem uma área de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, se abriu pela primeira vez. A rachadura está posicionada nas bordas de 3 placas tectônicas que estão se afastando gradualmente uma das outras há algum tempo. Assim, depois de um esforço internacional, foi descoberto que a rachadura conhecida como Rift da África Oriental atualmente percorre 35 milhas depois de aparecer pela primeira vez em 2005, nos desertos da Etiópia. Esse é o único lugar na Terra onde você pode estudar como uma fenda continental se torna uma fenda oceânica, explicou Christopher Moore, PhD, estudante de doutorado na Universidade de Leeds. Moore utilizou a tecnologia de radar por satélite para monitorar a atividade vulcânica na região da África Oriental, mais comumente associada à dissolução gradual do continente. A rachadura reside nas fronteiras das placas tectônicas africana, árabe e somali, e nos últimos 30 milhões de anos, a placa árabe se afastou lentamente do continente africano. Essa mudança tectônica exata já foi vista antes, pois foi ela que criou o Mar Vermelho e o Golfo de Aden, entre as duas massas de terra conectadas. Além disso, a placa da Somália também está se afastando da placa africana, abrindo caminho pelo Vale do Rift da África Oriental. Assim, por meio do uso de instrumentos de GPS, os pesquisadores conseguiram fazer medições precisas desses movimentos de terra.
Ken McDonald, um geofísico marinho e professor emérito da Universidade da Califórnia, explicou: